E aí, pessoal? Tô aqui para falar um pouquinho quanto tempo demora para aprender inglês. Então essa pergunta ela veio depois que alguns alunos vieram procurar aqui o IEP e aí eles vieram com esse questionamento. Tá, eu quero falar inglês, mas quanto tempo que demora? Então o que as pessoas parece que elas querem saber? Elas querem uma data. Elas querem um início. Ó, se eu começar aqui, eu sei que em tanto tempo eu vou estar falando. E realmente tu pode ter mais ou menos uma ideia, mas uma data exata é muito difícil. Mas pensando nisso, então eu vou explicar um pouquinho como é que funcionam os níveis, para a gente ter uma ideia, uma noção do quanto tempo que demora para aprender inglês. Então tá, pressupondo-se que a pessoa inicia no primeiro nível, que a pessoa não sabe nada de inglês, nunca ouviu falar inglês, lá na escola há muito tempo, algo muito ainda assim, pouco recente. Então, essa pessoa chegou na sala de aula. Lembra de quando tu começou a aprender a dirigir? A gente assenta no carro, vai lá, dirige, hoje em dia nem lembra mais como é que é. Mas quando a gente aprende a dirigir é assim, ó. A gente senta no carro lá, vai lá, senta, né? E a gente fica olhando, né? A gente olha ali, olha a direção, olha aqueles 3 pedais, olha a marcha, olha para cima, aquele monte de botão. E a gente não sabe o que é que cada coisa faz. A gente já viu, já sentou num carro, mas nunca pilotou. Então, mais ou menos em inglês é isso. Quando tu chega na sala de aula, tu vai lá, tu vê o lápis, né? Tu aprende que lápis é pencil, tu aprende que livro é book. Tu começa no primeiro semestre, basicamente são os comandos, né? Open your book, close your book, read, exercise 1, listen, write. São muitos comandos, então assim, para a pessoa sentir que aquela coisa que era estranha, né? Ela já não é mais tão estranha, tu começa a situar a pessoa, começa a criar uma rotina, então a pessoa sabe que vai se repetir toda a aula, read, listen, talk to your partner, work in pairs, can you repeat? Então se repete muito isso. Esse é o primeiro impacto com a língua, né? Após ali o primeiro mês e meio, começa-se a ter mais diálogos. Então, por exemplo, tu já tem condições de falar assim, good morning, my name is Fabiana, what is your name? My name is blá blá blá, what's your last name, can you spell it? Já pede para soletrar, já fala e-mail, já fala telefone, certo? Isso é 1 mês e meio de aula. Finalizando o primeiro semestre, o que a pessoa tem que estar sabendo? Tem que estar sabendo falar o presente, tem que estar sabendo perguntar, por exemplo, how often do you go to the movies? What do you do on the weekend? Isso tudo é construindo ao longo das aulas, ao longo de 4 meses, depois de um semestre, né? Ali tu já tem que ter essa condição de tu ter um diálogo restrito, mas de tu produzir algo, ouvir, entender, perguntar, certo? Tudo nas tuas limitações, mas já com condições de tu, se fosse no carro, sentar no carro e dar uma voltinha na quadra. Seria mais ou menos isso. Tu já consegue, tu sabe que se tu apertar a embreagem, colocar a primeira e soltar a embreagem devagarinho, tu vai andar. Então, é mais ou menos essa ideia do primeiro nível. Finalizando o primeiro ano, então nós já no meio para o final já aprendemos passado, já sabemos números, já sabemos o presente contínuo, já sabemos dizer que a gente está fazendo alguma coisa, que não está fazendo outra coisa. A gente já pode usar muito bem o verb to be. Então tu pode dizer assim, I am a teacher, I'm Brazilian, I'm not from Rio de Janeiro, I'm from Porto Alegre. Tu já tem condições de tudo isso. Então esse primeiro ano é um ano de comando, é um ano de rotina, é um ano que é muito importante para a gente começar a se ambientalizar com a língua. O segundo ano é um ano que tu já precisa se arriscar um pouquinho mais, tu já teve o primeiro ano, tu já usou bastante português ali, foi introduzindo inglês, tu tem que começar a se arriscar, já pode tentar ter uma aula em inglês sem o uso de português, tu pode perguntar coisas, tu pode fazer um diálogo, tudo mantendo em inglês sem português. Claro que vão ter momentos que tu vai usar o português,
sem problema nenhum, vai usar o português. Mas tu vai estar um pouquinho mais independente, com um pouquinho mais de autonomia. Seria mais ou menos o segundo ano como, não, já dei a volta na quadra, agora eu vou ir da zona norte, eu vou ir para a zona sul. E eu vou lá, eu vou parar na sinaleira, eu vou subir lomba, eu vou descer, eu vou tentar. Eu vou me arriscar um pouquinho mais. Chegou no meio do segundo ano, a gente vai ver ali aprendizagem novas, gramaticais, vai ver o futuro. Então, assim, todo o segundo ano a gente ainda está aprendendo muito, a gente está arriscando um pouquinho mais, porque vai lembrar um pouco do primeiro ano, vai se arriscar, vai aprender algo novo, vai se arriscar. Tem muitas vezes a frustração, né, de tu não se dar conta que tu não sabe algumas coisas, alguns tópicos, e de tu se frustrar, e depois tu aprende, aí tu se sente bem, que tu fala, aí tu se frustra, se sente mal, se sente bem de novo. No terceiro ano, que pra mim, ó, vou delimitar aqui, ó. Primeiro ano, então, primeiro ano de muita aprendizagem, comandos, aprende bastante coisa, se frustra, fala, e aí chega no final do segundo ano e vai pro terceiro. O que o terceiro é muito importante para mim? Daqui em diante, no português, it is only English. Então, não tem mais português. Então, do terceiro ano em diante, se tu quiser, quando que eu vou aprender inglês? Daria-se para dizer que aqui tu já sabe inglês. O que acontece? No terceiro ano, tu vai alçar o voo, tu vai poder falar com o nativo, vai poder perguntar, vai poder responder, vai poder dar comentários, mas ao mesmo tempo que tu vai estar alçando o voo, tu vai estar revisando essa primeira parte, porque provavelmente vai ter uma ou outra questão aqui que passou batido. Como são muitas, é bastante conteúdo, vocabulário, questão de pronúncia também, aqui é um momento que a gente está alçando o voo e ao mesmo tempo a gente está reforçando o que nós aprendemos até o momento, tá? E aí tu vai, o 3 no primeiro semestre, 3 no segundo. Chegou no final do ano, aí no quarto ano. O quarto ano é o nível que eu digo assim, não, no quarto ano tu tá falando inglês. Quem tá no quarto ano, lá, ponho fé, ponho certeza, né? Eu aposto que essa pessoa tá bem no inglês. O que tem no quarto ano? Tu vê um pouquinho de gramática um pouco mais complexa, tu revisa uma outra coisa que passou batidinho lá no primeiro, segundo, terceiro ano, tu tem mais conversas, quando alguém te pergunta alguma coisa, alguma dúvida em inglês, tu responde em inglês, quando tu pergunta em inglês, a pessoa explica em inglês, não tem brecha pro português aí, não precisa, não há necessidade após o quarto ano de inglês. E aí tu pode perguntar, então por que tem gente que continua estudando? Aí eu entro para outra parte, por exemplo, muita gente faz exercício aí, já chegou no top, foi para faixa preta, por exemplo, e mantém porque sabe que se parar perde performance. Então é importante a gente manter uma rotina e tudo mais. Mas quanto tempo demora para aprender inglês? Na minha visão, em primeiro lugar tem que ver o que seria aprender para ti, seria aprender para viagem, seria aprender para fazer um mestrado, seria para trabalhar fora, para morar fora, certo? Mas a princípio ali, a partir de 3 anos, tu já tem condições de dizer que tu já aprendeu o idioma. Agora, o que depende muito? Vai variar muito, por exemplo, o quanto tu tem de contato com a língua nesse tempo. Vamos supor que nesses 3 anos tu só vá para aula. Então, provavelmente tu vai ficar chovendo no molhado muito tempo ali, porque tu vai para aula, mas tu vai aprender uma coisa, vai esquecer, vai chegar em casa, ouve sertanejo, ou ver televisão lá, ver novela, não tem contato com a língua e depois volta só na outra semana para aula de novo. É muito complicado. Então, o que eu recomendo? Tu tem que mudar toda a tua rotina. O inglês ele não pode ficar numa caixinha assim, que uma vez por semana tu vai lá, abre, tem contato e fecha. Tu tem que colocar ele no teu celular, por exemplo. Os exemplos que eu vou dar aqui, todos ou a maioria são gratuitos. Então, tu configura teu celular para inglês, né? Coloca ali para inglês, vai tocar o despertador, pi, 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 pi. Aí tu vai clicar lá, vai ter 2 botões assim, o snooze e o stop. Tu vai apertar tantas vezes naquele tal de snooze que tu vai se dar conta que o snooze é o soneca e que o stop é o parar. Tem também, por exemplo, Netflix. Tu pode assistir diversos filmes
em inglês com legenda em português, melhorou um pouquinho, se sentiu mais confiante, inglês com legenda em inglês. Ah, tô me sentindo bem melhor, agora eu sei inglês. Ok, tira a legenda, assiste só em inglês, certo? Gosta de música? Eu adoro música. Então, por exemplo, escolhe, tem diversos ritmos, diversos tipos de música em inglês. Ouve música em inglês também. Procura lá algum cantor que tu curta, alguma banda, certo? Agora, pega a letra, canta. Uma das coisas muito boas de fazer inglês para aprender, pelo menos, principalmente a fluência, pegar a fluência é cantar, né? E às vezes cantando tu se dá conta o que será que a pessoa disse, aí tu pega a letra ali, olha, aprende uma palavra nova, aprende como é que a pessoa diz, nossa, como ela pronuncia diferente isso ou aquilo, né? Tu tá aprendendo, né? Não precisa sentar para ficar fazendo exercício para estudar, tu tá estudando também. Podcast também, né? A gente que assiste o podcast, né? Vai lá, ouve os podcasts, vai lá pra academia, também gosta de ouvir. É uma boa opção também, acha um assunto que te interesse, né? E não sei como é que funciona, não uso, mas vai lá, segue, ouve. O Duolingo, né? O Duolingo é um aplicativo gratuito que eu usei já para algumas línguas e eu acho ele muito bom. Acho que para início, assim, ele auxilia bastante. Não concordo que para fluência seja uma melhor opção. Acho que ele auxilia muito, mas não faz todo o trabalho, né? Acho que o trabalho do professor é algo único, mas também, né? Se quiser, não tenho condições financeiras, eu não tenho tempo, então inicia com Duolingo, né? Não faz mal a ninguém. E os jogos, né? Os famosos games, que eu conheci um aluno uma vez que mais de um aluno, né? Que jogou videogame, tudo, e sabia falar inglês, sabia muito vocabulário e tudo mais, só jogando videogame. Então, se tu gosta de jogar videogame, essa é uma outra opção bastante válida, certo? Então, pra gente finalizar aqui, eu acho que o principal tá em duas coisas. Uma delas é interação e outra é se arriscar. Então, uma das coisas que eu gosto de fazer é de pegar um aluno de um nível mais baixo e colocar ele com um outro aluno de um nível um pouco mais alto para tu ter uma leve sensação do que é às vezes tu viajar para fora. Tu dá de cara com um nativo que vai falar mais rápido, vai ter o sotaque e tudo mais. Então, acho que é importante a gente ter essas interações, porque as pessoas falam de modos diferentes, as pessoas têm sotaques diferentes, velocidades, vocabulários diferentes. Então, acho que é importante a gente se arriscar e interagir. Aqui em Porto Alegre mesmo tem locais que tu pode pedir comida em inglês. Eu acho que faz muito sentido isso. E trazer o inglês para a tua rotina. E colocar um foco. Olha, eu tenho que viajar, eu tenho que aprender, então eu vou dar um jeito de me organizar para aprender isso em X tempo. Ou eu não quero, não tenho pressa, eu vou aprender aos pouquinhos. Ok, também, né? Vai se organizando aos poucos, assiste vídeos no YouTube. Eu tenho a página no Instagram, que é IEP Higienópolis. Sempre tem dicas nos stories também. Os stories são 10, 15 segundos, são muito rápidos, né? Tu tá ali, tu assistiu, às vezes pega uma coisa nova, aprende, ouviu alguma coisa, reforça essa expressão que tu já tinha visto em algum lugar. Tem o YouTube também, o canal aqui do YouTube, tem vários vídeos, todo esse conteúdo é gratuito, então não tem essa desculpa, mas eu não tenho dinheiro. Não tem dinheiro, mas tem condições de acessar ali, assistir um vídeo, né? Tem youtubers também que ensinam inglês, youtubers famosos como Ask Jack ou Small Advantage, tem vários youtubers, né? Então eu acho que se a gente realmente quer, a gente tem que colocar um foco, um objetivo e tem que correr atrás. Essas são as minhas dicas. Peço para quem puder já se inscrever aqui no canal. So hit the subscribe button and that's it.